E aí, turma, tudo bem com vocês? Mais um programa do Quem Podcast, toda semana no canal do blog no YouTube e todo domingo aqui na TVC, 9 da noite, sempre depois do programa do Herbert Lemos, o nosso TVC Esporte Clube Debate. Ó, e olha só, meus amigos, hoje mais uma vez, ó, vem até desse jeito, né, de terno, porque é um convidado espetacular, gigante do nosso meio, grande jornalista e olha, torcedora ferrenha do Lion, olha, a voz oficial do Fortaleza na Arena Castelão. Então, que prazer, olha, há muito tempo tentava trazer, mas a agenda da mulher... Porque, além disso, ela é também mãe de craque de futebol, viu? Mãe de craque de futebol, que está jogando na Europa. Vamos falar bastante sobre isso. Dani, que alegria. Ai, que prazer. Bom demais estar com você aqui, Rapaz, viu? Prazer nossa. todo meu. E a honra? Ah, não fale não, mulher Mari. Tentava tanto trazer essa mulher pra cá, mas a agenda da mulher viajando pela Europa, jogos... Ah, meu Deus do céu, até como parece. Como é que tá, Gui? Gui tá ótimo, tá chegando agora dia 1º, né? Ele fica lá, termina a temporada, né? Aí ele vem e aí a gente tá em busca, né, de uma oportunidade para ele ir realmente se profissionalizar. Ele faz 18 anos agora esse mês de maio, Caramba. né? E antes disso ele não podia assinar contrato como profissional porque menor de idade, Sim. estrangeiro, né? Uhum. Aqui pode, porque é a terra dele. Sem dúvida. Mas lá fora não pode. Então tem que esperar esse processo e a gente está vendo aí para ver se ele começa a ganhar o dinheirinho dele, né? Sem Claro, dúvida. pouquinho, não importa a divisão. Aham. É o que ele quer. Já decidiu mesmo, né, Dani? É Não o tem que essa... ele quer. Ele quer mesmo ser É o que ele jogador, quer. né? Aí ele chega dia 1º e a gente vai ver. Se ele volta mesmo, para onde vai, a gente ainda não sabe. E como foi lá a experiência? Tu gostou? Tu foi lá há pouco Eu tempo, fui, né? eu fui 2 vezes. Só porque explicar onde é que ele tá, por favor, pro pessoal. ele está em Gandia, Uhum, na Espanha, Espanha. né? Na comunidade de Valência. Ele fica a 1 hora de Valência, né? Na cidade que ele está. Mas ele começou, não lá, ele começou Lagábias. Lagábias. Ele foi para lá para terminar o 3º ano, Ok. que ele fazia aqui, e foi para lá terminar. Então, ele jogava lá no Gábia, que é o nome do clube de lá. E eu fui lá deixar, né? Aham. Porque Ave Maria, meu Deus, eu não sei. coração. Ah, meu Deus, não sei nem. Não gosto você que nem tem de 3 filhos, sabe? Nossa, mãe de Deus. Aí eu fui deixar, conheci a casa onde ele estava, conheci o clube, acompanhei treino e tudo. E depois, aí ele veio no meio do ano Aham. e em setembro foi de novo. Aí já foi para outro clube, que foi o Safor, que é onde ele está agora, que é em Gandia, Ah, ok. né? ok. E aí tá terminando a temporada lá agora, em maio. E aí são só planos, né? Para ver o que é que Deus está reservando para ele. Mas como é que você tá? Você tá assim, confiante? Como é que você tá? Você vê que Kempis, realmente dá... assim, eu não posso dizer, é o melhor jogador do mundo. Não, Aham. né? É um jogador Sim. em formação, Total, né? certo. Mas é uma coisa que ele ama desde pequeno. Então, assim, meu irmão, o Felipe estimulou muito, né? O Felipe massa. jogou a vida inteira futsal, era Aham. goleiro. Até hoje ainda arrisca lá. E, assim, naquela época não tinha essa questão do apoio dos pais, de investir. Também Sim. não tinha essas escolinhas, não tinha nada. Ele Aham. jogava no colégio, Aham. né? E aí eu acho que ele ficou meio com aquele negócio assim, eu queria ter sido jogador se eu tivesse tido a oportunidade. Então, quando ele teve o primeiro sobrinho, É agora. o único sobrinho, Sim. aí ele disse, é agora que eu vou. Então, ele levava para treino, ele que procurava, o Gui jogou nos bombeiros, jogava futsal nos bombeiros, ele que foi atrás de tentar colocar, de pedir para ele fazer teste, não sei o quê, entendeu? Jogou no Fortaleza, futsal. Massa. E ele estimulou muito. Então, assim, ele nasceu, vou dizer, praticamente com isso, né? E eu sempre achava, de verdade, que um dia eu disse, não, isso aí vai passar quando ele fizer Só 13, faz. 14 anos, 15 anos, começar a namorar. Isso. Não teve jeito. Realmente, Não caramba, teve que bom jeito. que ele é focado. Muito focado. Nem namoro ele quer, sério, porque ele disse que tira o foco. Ele diz, mãe, se eu tiver uma namorada, como é que eu vou estar aqui? Garoto, tente mesmo, viu? É Que assim, bom. é impressionante, entendeu? Isso já é uma vantagem. De não beber, Sim, né? isso ajuda Não também. fumar. Sempre atleta. fui assim, desde pequeno. Amanhã tem treino, eu já vou dormir cedo. Ai, não, eu não vou pro show porque amanhã eu tenho um jogo. E assim, não era uma coisa que eu obrigava, porque eu sempre gostei de criar assim. Aham. A gente orienta e obriga algumas coisas. Claro. Estudar, Sim. né? Cuidar da saúde, o básico. Aham. Agora, assim, você vai fazer violão. Você vai jogar futebol. Você vai lutar judô. Não. Porque eu acho que É dele. nem pra missa eu obrigava. Boa. Essa eu gostei. Porque eu acho assim, eu oriento, Isso. entendeu? Mas assim, eu não obrigava aí. Porque eu acho que tudo que é obrigado se torna chato. Sem dúvida. Então, eu queria despertar isso nele. Por exemplo, olha, Gui, é o seguinte, eu vou pra missa, você quer ir comigo? Porque na hora que a gente tá precisando, é bom, né? Quando a gente vai pedir pra Deus. Então, é bom a gente agradecer também quando tá tudo bem.
E aí eu fui colocando isso na cabeça dele e ele mesmo foi criando o hábito. Hoje, lá na Espanha, ele vai pra missa, todo domingo. Caramba, que entendeu? massa. Então, nunca obriguei nada. Teve uma época que ele quis cantar e quis fazer violão. Foi fazer violão. No dia que ele disse, mãe, eu não quero mais, eu quero só o futebol. Eu disse, tudo bem. Excelente. Eu só cobrava mesmo escola. Isso aí eu nunca abri mão. Mas o restante eu acho que tem que vir dele. E vem dele, o futebol vem dele, essa dedicação. Dani, só para encerrar sobre esse assunto, uma dúvida que eu tenho muita... Assim, a gente fala, a gente que convive, você sabe, você tá lá em Fortaleza e tal, a gente sabe, esse negócio de empresário, de categoria de base. Como é isso aí? Eu imagino, pô, cara, e para você que é mãe, né? É seu filho, é seu herdeiro, você deve dizer assim, pô, lá vem o cara, o que é que ele quer? Como é complicado, a gente sempre fica com o pé atrás, né? Tentando procurar as pessoas certas, né? Quem é que te orienta nisso aí? Você conversa com alguém? Porque eu imagino que o assédio deve ser grande. Eu vou conversando e vou fuçando as coisas do jeito que eu fiz pra ele ir pra lá, né? Eu fui atrás da empresa do Rio, a A10 Academy, fui procurando, né? Como é que fazia, como era esse intercâmbio, né? Que é até do Amauri. Ok, sim. Um dos donos, o Amauri. E aí eu vou pesquisando. Hoje ele está com uma agência que faz essa intermediação. Não funciona como uma empresária, essa agência. Okay. Mas ela faz essa intermediação. Olha, aqui no time tal, no país tal, tem isso aqui. Estão precisando disso aqui. Eles vão oferecer isso. Tem que pagar passagem ou não tem que pagar passagem. O salário é esse. Né? Entendeu? Então, a gente... Eu vou pelo menos pesquisando. Você tá bem orientado. Ok. Eu vou pesquisando. Você consegue. Pra ver o que dá. O Que resto bom. é com Deus. Sem dúvida. E com o talento dele. Tem tudo Eu disse pra ele, eu disse, meu filho, olha, se deu, vai depender só de Deus e de você. Isso. Exatamente. Se você não for jogador de futebol, eu não vou ficar com a culpa. Porque eu fiz o que eu pude e o que eu não pude. Já entregou, exatamente. Exatamente. Pô, que maravilha. Dani, falando um pouco sobre você, queria muito que você me dissesse... Eu tava perguntando aqui, pessoal, porque a Dani começou lá em Sobral. E eu tinha sempre uma dúvida, né? Esse cara, a Dani é de Sobral? Não era de Sobral, Dani. Não sou de Sobral. E como é que tu foi parar lá, mulher de Deus? Foi assim, eu fiz em 96, eu sempre fui de TV, né? Comecei no Irapuã Lima, com 5 anos de idade. Vamos falar sobre isso. Fiquei 6 anos no Irapuã, aí teve aquele ato, adolescência, não sei o que é que eu vou fazer e tal, tal. Com 20 anos, mais ou menos, 19, 20 anos, eu decidi fazer o curso de radialista no sindicato. Sim, né? Sim, sei o curso. Ainda não estava em faculdade nem nada, e naquela época só existia praticamente o UFC. Isso era o UFC. Então era mais difícil, né? Até mais difícil que o Enem hoje, eu acho. Era muito difícil. Era muito difícil. E aí eu fui fazer o curso de radialista e lá conheci algumas pessoas, entre elas o Moreira Brito, que é irmão do Roberto Moreira. Sim. Né? E ele tinha um programa junto com o Augusto, de madrugada na Verdinha, né? E aí aquela coisa de você estar conversando, tá no curso, terminamos o curso junto e tudo, aí ele disse, Dani, tu podia fazer algumas coisas lá pra gente, vou perguntar lá se não tem alguma vaga de alguma coisa. Vai, porque é experiência pra começar e tal, né, na rádio. E aí ele conseguiu fazer umas participações gravadas no programa dele. Eu ia de tarde. Eu ia de tarde, gravava pro programa da madrugada. Caramba, que massa. E aí, pronto, foi ficando naquilo. E aí, quando você quer uma coisa, você vai atrás, né? Tá. E aí eu fiquei de ouvido ligado e tudo, e eu disse assim, rapaz, eu gosto de televisão. Eu vou atrás da televisão. E eu sou o cara de pau. Bati lá na porta do Mancini. Que conversa é essa? Foi desse jeito? Foi desse jeito. Bati na porta do Giacomo Mancini. Oi, Mancini, tudo bom? Olha, eu sou Daniela, estou fazendo um estágio ali na rádio, na Verdinha, não sou formada, não estou na faculdade, terminei o curso de radialista, porque naquela época eles encaravam muito a TV como rádio difusão. Isso. Então, apesar do sindicato pegar no pé, não era proibido. Isso. Por ser uma empresa de radiodifusão, o radialista podia participar. Depois, uns anos depois, foi que o negócio pegou mais, que aí foi na época que eu entrei na faculdade. Aí eu disse, eu sou radialista e tudo, aí ele olhou para mim, aí disse assim... Fica aí uns dias fazendo, treinando, né? Sai com os repórteres e tudo, aí saí com o PC, fiz matéria pro Globo Esporte, só para ele olhar. Aí o PC me dava umas dicas, né? Acompanhei muito a Giovana Teles, Kelly de Castro, Jânio Alves, olha aí. Caramba, que... Fui bem, né não? Nossa, que professor. Era. Eu saía de tarde com eles e ia acompanhar, né? E aí eu não sabia o que era off, não sabia o que era passagem, não sabia nada, porque são termos do dia a dia que eu não tinha faculdade. E aí um dia o Mancini me chamou. Aí ele chamava todo mundo de doidinha. Ei, doidinha, vem cá. Foi assim, eu posso dizer que foi o melhor chefe que eu tive.
Foi mesmo, caramba. Porque o Mancini, ele é muito, assim, eu pareço muito com ele, no sentido de não adular. Aham. Entendeu? Então, ele olhava pro texto e dizia assim, olha, tá uma porcaria. Faça de Direto novo. mesmo. Entendeu? E aí, eu sempre fui aquela pessoa, assim, eu vou provar pra ele que eu vou fazer. E aí, eu adorava. Então, quando ele chegou pra mim, disse daquele jeito dele bem, né, gaúcho, bem... Ei, doidinha, vem cá, tem uma vaga lá pra Sobral, tu quer? Passei correspondente lá. Aí eu disse, pra Sobral? Mas como é? Não tem ninguém em Sobral. Aí ele disse, não, é por tua conta. Pra tu morar lá, pra não sei o quê. Eu disse, rapaz, não tenho nada a perder. 20 anos. Doida pelo emprego. Na TV Verdes Mares. Rapaz, Dani, eu não acredito. que Juro foi por assim, Deus. não. Aí ele, pô, então pronto, a gente vai lhe contratar. Na época, salário R$500. Meu Deus. Claro que, Sim, daquele né? tempo. Assim. Mas mesmo assim, ainda era pouco. Pra morar em Sobral. Pra E morar tu em não Sobral. conhecia ninguém? Nada. Eu não sabia nem onde era Sobral na vida. Rapaz, muita coragem. Muita Me coragem. mandei pra Sobral. Sofri que só, porque eu detestava morar lá. Foram quantos anos? 3 anos e meio. Minha nossa. Quando eu cheguei lá, Kempis, não tinha, era tudo mato, posso dizer assim. Não tinha cinema, não tinha shopping. Hoje tá bom demais. Hoje o interior é outro nível. Ah, Sobral tá um espetáculo. Então, eu sofria muito, porque eu, no auge Aham. da juventude, 20 anos de idade, Meu Deus. eu pedia pra vir dar plantão aqui, pra poder passar o fim de semana aqui. E aí, vim com a passagem paga. Porque a TV, quando me requisitava, ela pagava a passagem. Aham. E eu pedia pra dar plantão. E tu morava com quem? Ó? Eu morava só, num quarto, bem pequenininho. Cara. Aí depois fui conhecendo as pessoas, aí fui para um apartamentozinho maior, entendeu? Mas foi assim. E aí, a experiência? Aí sim, eu imagino, né? Você fazer reportagem. Aí tu eu fez fazia muita... reportagem, porque eu tinha que cobrir a região norte, Aham. tinha que mandar uma matéria todo dia. Na época da fita, Ixi. tinha que vir de ônibus. Oh, meu. Por isso que eu digo, hoje em dia, o povo reclama de barriga cheia. Menino. Você pega um celular, grava um off e manda. Poderia ter... Caramba. Eu tinha que pegar a fita, botar naquele papelzinho madeira, Sim. e ir lá para Brasileiro, pro quiosque da Brasileiro lá, para despachar a fita para vir para cá. Então tinha um horário, porque demorava uns 4, 5 horas para chegar aqui. Se fosse matéria do dia, factuar um acidente, uma coisa, a gente vinha deixar. Eles autorizavam, a gente vinha no carro. Aí vinha. Mas eu adorava. Tem alguma matéria lá específica que tu disse assim, caramba, essa daqui me marcou? Porque depois tu acabou vindo, né, pra cá. Depois eu acabei vindo para cá, porque o sindicato começou a pegar no pé, né? Lembro disso aí, lembro demais. E devia pegar no pé hoje, né? Que tem um Principalmente. monte de... Não, hoje, hoje tá frouxo. Muito não mais. Não exige mais diploma, Não. qualquer um pega o microfone e fala o que Exatamente. quer, fala o que não quer. Hoje não pega no pé. Exatamente. Mas na época que a gente fazia uma coisa séria... E todo mundo ainda tinha um lado radialista, Exatamente. né? A gente fez não curso, precisava fazer. Exatamente. Mas na época eu recebi até acusação de... Nossa, eu lembro daquele como é tempo. que a gente fala, hein? Quando a pessoa tá fazendo uma coisa... Adulterando? Não, né? Era mais ou menos isso. Esqueci agora o nome. Mas era assim, como se eu não tivesse... Vamos supor, tô assinando como médica. Aham. Entendeu? Sem eu Sim, ser sim. médica. Aham. Era mais ou menos isso. Isso. Né? Então, foi um horror. E aí, na época, eu falei, olha, é o seguinte, também não aguentava mais ficar em Sobral. Eu disse, olha, ou eu venho pra cá, falei com a Ritinha na época, ou eu venho pra cá e eu vou pedir as contas, porque não dá mais. Chegou no limite mesmo. E eu preciso fazer a faculdade. Então, a faculdade foi a Assim, grande desculpa, vamos dizer assim. Total. Porque eu digo, olha, se eu não fizer, lá em Sobral não tinha. Hoje Isso. tem. Hoje tá tudo hoje muito tá bom, incrível. entendeu? Aham. Aí eu disse, se eu não vier, eu não vou fazer a faculdade, o sindicato vai pegar no meu pé, eu vou perder o emprego, né? Então, assim, ou vocês me trazem, e aí surgiu a vaga, aí eu vim, aí depois pediram pra voltar. Foi uma confusão tão grande, mas acabei ficando. Ainda pediram pra tu voltar pra Foi, Sobral? pediram. Caramba. Não Pediram, gostaram porque muito de ti lá, né? a pessoa que tinha ficado no meu lugar, eu não sei o que aconteceu, se foi algum problema, confusão, e aí disseram, não, vai ter que voltar de novo. Caramba. Eu chorava, parecia uma criança. Ah, rapaz. Aí depois vim definitivamente. Né? Mas também quando veio pra cá, É, decolou. aí né? foi na época, em 2000, quando eu vim pra cá, foi quando a Globo mudou todo o estilo dela, né? Uhum. Do tipo de telejornal, deixou de ser só aquela coisa 3x4 aqui, Isso. ganhou estúdio grande, né? Passaram a ser 2 apresentadores, a Globo só queria... Se fosse um casal, né? e se fosse formado, Aham. né? Tinha que ser jornalista mesmo, aí eu já estava na faculdade, aí tudo bem, eu já estava mais... Uhum. Né? E aí eu comecei a substituir. Fim de semana a gente fez uns testes, e aí fim de semana, nos plantões, eu fazia.
ou na época, o Jornal do 10, né? E Jornal do Meio Dia. E aí foi ficando. Substituí muito a Cíntia, porque a Cíntia foi na época que ela engravidou dos gêmeos, né? E aí a gravidez, assim, não era de risco, mas era mais complicado. Tinha gente que tava mais enjoada, né? E tudo. E aí eu ia muito substituir a Cíntia, né? Quando ela apresentava com a Simone. E aí foi ficando, aí tiveram as mudanças. Aí saiu a Giovana, foi pra Brasília, a Cíntia foi pro 2, aí eu acabei ficando e pronto. E aí fiquei 13 anos na bancada. Mas, Dani, dar repórter é uma coisa bem diferente. Para ser um apresentador e editora também, né? Era, editora também. Editora, era. né? Então, assim, a responsabilidade é muito maior. E você era o rosto da TV Meio Dia. Era um negócio absurdo, né? E como foi essa mudança? Porque uma coisa, Dani, é lá em Sobral. Sim. Você aparecia, de vez em quando, outra coisa, né? O rosto... Mas era o meu objetivo. Então você Ser apresentadora era meu objetivo. Bacana. Porque na época do Irapuã, quando eu estava no programa do Irapuã, eu era do mini-júri, mas lá no programa do Irapuã também tinha o jornalzinho do programa Irapuã Lima. Caramba. E eu já apresentava esse jornalzinho. Na época não tinha nem TP. Era aqui, ó, baixando e lendo. Então, eu apresentava, era o jornalzinho do programa Irapuã Lima. Então, ali eu já despertei a vontade de ser apresentadora de telejornal. Então, eu tinha um objetivo. Eu disse, olha, eu não vou derrubar ninguém, não vou passar rasteiro de ninguém, falar de ninguém. Mas eu tô aqui na minha. Então, eu estava sempre disponível, eu sempre estava disponível pro plantão. Eu estava na faculdade, o Valcinei me ligava, Dani, a Cíntia passou mal, tu pode vir? Eu saía da faculdade e ia. Então, eu fui cavando meu espaço desse jeito, porque era o meu objetivo. Entendeu? Mas, Dani, ser solteira nesse período ajuda também, né? Ajuda porque não tinha nada, assim, não tinha nada que me prendesse, entendeu? Qualquer hora, Quando eu tive o Gui, já foi em 2008. Eu já estava com mais de 10 anos já estava consolidada. Já estava consolidada. Já estava. Já podia. Já. Dizer assim, não, hoje eu não posso e tudo. Exatamente. Mas mesmo assim, olha, eu até conto, o pessoal pensa até que é mentira. Quando eu tirei minha licença, na época eu podia emendar licença com férias. Hoje em dia parece que você tem que voltar, nem que seja um dia ou dois. Para depois tirar. O que eu acho um absurdo. Porque não tem diferença nenhuma. Você não rebater um ponto no dia, amanhã entra de férias. Não altera em nada. Né? Essa lei aí não... E aí eu emendei. Aí os 4 meses. Quando eu entrei de férias, eu enlouqueci. Eu disse, pra que eu inventei de tirar férias? Cara, eu quero voltar a trabalhar. Sentindo falta. Porque era o dia em casa, amamentando, cuidando de menino. Vendo a televisão. Voltava, vendo a televisão, entendeu? E eu disse, pra que eu não deixei pra tirar essas férias depois com o Gui maior e tudo? E eu sempre tive apoio. A minha mãe sempre me ajudou. Então, não foi aquela pessoa assim, que, eu não tenho com quem deixar. Não, eu tinha minha mãe pra deixar. O Gui sempre teve babá. Entendeu? Então, assim, eu digo, meu Deus do céu, que vacilo, pra que eu... Porque eu gostava. Que maravilha, Dani. E que bom, pelo menos eu acho que ajudou bastante isso. E eu acho que ter essa disposição... Você falou do Diácono, né? Mas depois o Diácono saiu, Mancini, e vieram outros. Aí veio o Prado. Isso. Né? Prado foi a pessoa que me deu a oportunidade de apresentar. Foi ele que chegou pra ti? Foi ele que chegou, né? Começou a fazer os testes e tudo. Aí eu perguntei, né, se podia fazer, porque ele disse, não, todo mundo pode fazer os testes e tudo, né, para apresentar. Então, vários repórteres faziam e tudo. E aí, quando foi depois, ele bateu o martelo. Quando a Cíntia foi pra noite, que precisava de alguém para ficar. E tu fez com quem? Tu dobrava com quem? Era com a Simone. Era tu e a Simone? Eu e a Simone. Era vocês duas? Era, porque era a Simone e a Cíntia, né? Do meio-dia? No meio-dia. Naquele tempo era Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Só depois... Aí veio o Erma e só depois o Luiz. Que aí, na época do Luiz, saiu de Jornal do Meio-Dia pra CTV. Mas foi uma dupla muito boa também. Todos, eu acho que com a Simone também teve o Erma, mas depois, é claro, que com o Luiz. Foi ótimo. O Luiz sempre foi um companheiro muito legal, assim, de trabalhar, né? E a Simone foi aquela amiga que, até hoje, são mais de 30 anos. Até hoje. Eu acho que... E depois você se reencontra com ela na TV Diário, né? Vocês têm um período também na TV Diário e na TV Otimista. Na TV Otimista. E na TV Otimista. Verdade, nós vamos já falar na TV Diário e na TV Otimista. Mas quais são as suas lembranças da TV Verdes Mares? E, aliás, você acabou saindo depois de um grande período. Foi. Na verdade, ali foi... eu digo que depois daquele momento ali, nada mais profissionalmente me abala. Não tem emprego nenhum que eu saia, que eu seja demitida ou peça para sair, que me abale mais do que me abalou naquela época.
Porque era a minha vida inteira ali, né? Total. Sem dúvida. Como você Foram disse. 17 anos de Verdes Mares. Caramba. Né? 4 de rua, né? Como repórter. E o resto Na bancada. E aí foi o seguinte, eu não vou citar nomes, mas eu acho que teve cochichinho, entendeu? Em você, falando de você? Falando de mim, entendeu? Para dar oportunidade a outras pessoas e tal. Porque, assim, na época não existia um motivo. Assim, a Daniele falta. A Daniele não apresenta bem do jeito que a gente quer. Pelo contrário, eu só recebia elogio do estilo de apresentar. Eu fui acompanhando aquele estilo que a Globo queria, que era do jornal mais conversado. Eu fui fazendo tudo que pediam, né? E nunca tive um feedback assim, olha, não tá legal. Né? E eu lembro que até uma pessoa chegou para mim, depois quando eu saí, ainda tá lá, essa pessoa. Aí ele disse assim, Dani, não sei como é que isso acontece, porque em outubro a gente teve aqui uma reunião de ajuste, de alinhamento e tudo, e o diretor chegou para mim e disse assim, se inspire na Daniela, é a melhor apresentadora que a gente tem aqui. Caramba. Aí em outubro, e aí em janeiro tu volta e isso acontece? É fuxico. Sem dúvida. Né? Foi algo pesado. E aí, eu voltei de férias, tirei férias. Mas sabe, Kempis, quando você sente, eu sinto. Total. Eu sei disso muito bem como é. Eu sinto. Você sentiu? Quando eu fui tirar férias em dezembro, eu juro pra você, eu lembro aqui da cena, eu sentada aqui na bancada, eu tava sozinha nesse dia pra apresentar, não sei o motivo. Eu sentei, eu olhei pro estúdio e a sensação que eu tive é que era a última vez que eu estava ali. Caramba. Aquela energia que vem. Era. Entendeu? E aí, depois eu saí. E nas minhas férias eu senti. Eu até falei depois com uma amiga que eu falei assim. Ela falou assim: e aí, Dani, como é que tá? De férias, não sei o quê. Eu digo, mulher, eu tenho certeza que eu não volto mais. Caramba. Meu Deus do céu. Ninguém falou nada. Nada. Tu nada. só tava com aquele pressentimento. Essa é uma mágoa que eu tenho. Até entendo os superiores não terem me dito nada, mas eu acho que podiam ter. Mas eu senti, entendeu? E eu disse, eu sei que eu não volto mais pra bancada. E aí ela disse assim, que é isso, mulher? Ave Maria, de jeito nenhum. Mas tinha alguma coisa a ver? O que era? Você falou mal da indaiada, do gás botano? O que foi? Eu não sei, Kempis, eu não sei. Teve nada? Olha, dia você foi com o cabelo... Não, todo dia, eu não sei, entendeu? Nunca chegaram pra ti? Nunca chegaram pra mim para dizer o real. Dani, você não fica mais na bancada. Não, a conversa foi o seguinte, eu saí, voltei. Sim, eu tinha engordado, que naquela época a Globo tem aquele padrão, né? Tinha aquele padrão. Hoje até ele já... Sim. Hoje já tá... Mas isso não é motivo, porque esse próprio diretor chegou já pra repórter, na época, e mandou fazer cirurgia de seio, porque tava com um seio muito grande. Teve gente lá que fez cirurgia de mama por causa disso, entendeu? Teve gente que foi demitida em dia de aniversário, você sabe. Sim. Então, assim, esse diretor, ele não tinha filtro. Então, ele poderia muito bem, você tá gorda. Como ele chegou pra outra pessoa e disse, né? Pra mim, não teve nada. Né? Então, assim, eu só posso imaginar que tenha sido alguma fofoca, alguma coisa, entendeu? Porque, assim, eu sou muito transparente. Quem me conhece sabe. Sim. Se eu não gostar, a minha cara vai ser feia pra você, entendeu? Se eu quiser dizer... Por isso que eu disse que eu pareço com uma assim. Se eu quiser, eu dizia muito. Não, esse texto aqui tem condição não, mulher. Pelo amor de Deus, troca isso aí. Ou vou cortar essa passagem aqui que tá com erro de concordância. Mas não sei o quê. Não. Pelo amor de Deus. Então, assim, eu sempre fui muito... ou me ama ou me odeie, né? Então, assim, não tinha motivo pra isso. E aí eu voltei nas férias, num dia 13 de janeiro. Caramba, sabe até a data. Sei. E aí eu já fui com aquela... Meu Deus do céu. 7 horas da manhã. Quando eu entrei na redação, que eu vi o diretor, 7h30 da manhã lá... Eita, aconteceu alguma coisa. Eu disse, eu tinha certeza. Porque ele não chegava 7h30 da manhã, ele chegava 11, 10. Aí ele me chamou. Só deu tempo pra botar as coisas na bancada. Aí ele me chamou, aí disse, e aí, Dani, tudo bom? Eu disse, tudo bom. E aí, quais são os seus planos pra 2013? Não, como foi de férias? Eu falei, tudo bem. Eu digo, não sei, vamos ver, né? Vamos pensar alguma coisa diferente pro jornal e tudo. Aí ele disse, é porque a gente vai precisar fazer umas mudanças, a gente tá querendo mudar. E aí, a partir de hoje, você não faz mais parte da bancada. Nossa, mãe de Deus. Eu já sentia, mas você ouviu, né? É pesado. Aí eu disse,
Aí, na mesma hora, ele disse assim, escolha a função que você quiser aqui na redação. Foi mesmo, né? Foi. Foi desse jeito. Aí eu disse, nenhuma. Caramba. Como ele não me pegou de surpresa, Uhum. nenhuma. Eu não quero ser chefe de redação, eu não quero ser repórter especial, não quero nada, eu quero ser apresentadora. Aí ele olhou pra mim e disse assim, a gente não pode fazer a vida inteira a mesma coisa. Eu disse, quem determina isso é cada um. Pra mim, a minha hora de parar não chegou ainda. Aí eu disse, mas tudo bem. Aí eu me lembro desse discurso perfeitamente. Aí eu disse, mas tudo bem. Se é isso que você quer, eu quero que você me dê minhas contas. Aí ele disse, eu não estou dizendo isso, você está tirando palavra da minha boca. Eu disse, mas eu estou dizendo. Se você não me quer mais apresentadora, não alega nenhum motivo, eu tenho o direito de dizer que eu não quero ficar. Eu não quero nada que tenha aqui e me interesse. Eu passei a minha vida inteira profissional lutando para ser apresentadora. E do dia para a noite você disse que quer mudar, ok, é um direito seu. Como também é um direito meu não querer. Aí foi aquela coisa, não sei o que, ai, porque você... Aí eu, com licença. Aí me levantei, fui lá pro corredor, aí choveu de gente. Imagina. Aí eu comecei a chorar, né, aquele nervosismo e tudo. Liguei pra Simone. Uhum. A Simone foi, Dani, eu chego já aí, né, porque eu tava assim, sem chão. Imagina. Me lembro demais, né, a Simone parou na porta da TV, e eu entrei no carro e fiquei com ela, e ela me acalmando e tudo. Aí eu saí do carro, voltei e fui lá, porque a gente tinha uma relação muito boa naquela época. Você sabe, né? A gente conversava com o diretor, Sim, com todo mundo. E na época o Ricardo Nibon era uma pessoa muito acessível. E aí eu voltei, falei com a secretária dele, disse, cadê o Nibon? Tá aí? Não, ele chega já. Eu disse, quando ele chegar, tu me avisa que eu quero falar com ele. Aí ela me ligou. Eu fiquei lá fora com a Simone praticamente a manhã toda, para não ficar lá na redação, Claro. tudo. Uhum. E aí fui falar com o Nibon. O que é que eu queria falar com o Nibon? Que ele me desse as contas, porque eu não queria perder 17 anos de empresa. Sem dúvida. Nibon, que era o superintendente Exatamente. do sistema E vestibular. aí eu lembro demais, o Nibon chegou, aí disse, o que é isso, Daniele? O que você vai fazer? Você quer que eu lhe transfira para a TV Diário? Ixi, Maria, foi mesmo. Foi. Ainda falou assim. Falou. Aí eu disse, eu quero sair daqui agora, Nibon. Eu não quero mais botar o pé dentro desse sistema. Porque o desrespeito comigo foi muito grande. Não é que eu não possa ser retirada, é a maneira como você é retirada. Uma pessoa que já chegou a apresentar os 3 jornais da casa num dia só, Verdade, Dani. do Bom Dia Ceará ao meio-dia ao da noite, por problemas que havia, Uhum. eu digo, eu não admito essa falta de respeito. Não admito. Ser tratada como se não fosse nada. Eu quero, por favor, que você me dê minhas contas. Aí ele desistiu, aí ligou pro Girlano. Aí disse, tá bom, então você que sabe. Girlando, gerente de RH. Era, aí o Girlano, ó, Daniela tá pedindo pra sair, mas vamos dar as contas dela, pra ela não perder os direitos dela. Mas, Dani, Eu agi rápido antes que o diretor me demitisse. entendi. Porque se ele demitisse, né? Aham. Aliás, ele dissesse que eu tava pedindo pra deve- sair, Isso, você não eu receberia. não receberia. E era um bom tempo Nossa, de casa. Né? 17 anos. E aí eu fiquei arrasada. Mas, Dani, até hoje, nunca... Nem depois ele já saiu, as outras pessoas Não. já saíram. Nunca chegaram assim, não, Não. Dani, na verdade, o que aconteceu Não. foi isso. Eu só tenho achismo. Ou porque eu engordei, que não justifica, porque como ele não tinha papa na língua e não tinha filtro Aham. nenhum, Ele ele poderia poderia ter dizer, dito. Ele poderia entendeu? ter Então eu só acredito que seja uma fofoca. Acho que foi influência política, alguma coisa, não? Não sei. Alguma coisa que tu tenha falado. Como você sempre foi direta. Não sei, agora eu acho que você devia dizer, entendeu? Uhum. Ele poderia dizer... Poxa, eu passo por você aqui nessa rua, Isso. olho pra tua cara, não digo nada, tu tem que dizer assim, Daniele, o que foi que eu fiz contigo? Total, claro. Entendeu? E Fazer, quando não, você- Capes, eu soube que você fez isso. E não teve essa justificativa. A gente quer mudança, mas não justifica. isso. Tinha um mês que eu era, pra ele, a melhor. E como é que... E mesmo que, assim, eu tô falando isso porque se tivesse acontecido algo, né? Ele pode... o que eu imagino. Imaginemos que fosse pela estética. Pô, passe um mês pra você voltar. Isso, exatamente. Vamos fazer, né? Por isso que eu acho que Exatamente. você tem razão nesse sentido. Se fosse por causa... você ter engordado... Daniele, você tá gorda. Vamos fazer então o seguinte. vamos fazer uma dieta e depois Isso. você volta. Isso. Fica e um não mês aí. tirar... É. E eu achei A interessante... partir de hoje, você não faz mais parte da bancada. Não, escolha a função que você quer. Que você quiser. Caramba! Como se fosse pra poder me... Entendeu? Um afago. Aí quer dizer que eu não servia, eu ainda disse isso pra ele, sabe? Quer dizer que eu não sirvo pra apresentar, mas sirvo pra ser uma chefe de redação. Meu Deus Não do quero, céu, um negócio
Difícil. Mas aí depois passou, né? Aham. Nada melhor do que o tempo. Nossa. Me arrependi de não ter ido pra TV Diário, porque eu acho que eu teria aprendido muito na TV Diário, pelo estilo que a TV Diário era. Você volta. Né? Você vai, na verdade, né, pra TV Diário. Eu fui pra TV Diário em 2017, o Roberto Moreira me chamou, né? E aí eu... Como foi voltar? Eu imagino. Reencontrou muita gente. Sabe aquele meme que diz, você não sabe o prazer que é estar de volta? Foi a sensação que eu tive, né? Muito bom, porque aí eu já tinha passado aquela coisa ruim de não querer mais nem pisar na calçada do sistema. Eu fui com outra proposta, outra ideia, era outro chefe, era outra empresa, entendeu? E quando eu encontrava esse diretor, eu cumprimentava, entendeu? Nunca mais fui de sentar, conversar e tudo, mas fui maduro o suficiente para cumprimentar, pra... E foi muito boa a experiência, porque aí na TV Diário eu apresentei até programa policial. Foi. Apresentou várias coisas. Foi. Pô, o Roberto Moreira é um gigante. Por sinal, rapidinho. Roberto Moreira é pra ele maravilhoso. vir aqui, mas... O Roberto é ótimo. Espetáculo, né, cara? E que história. Ele tem uma história linda, linda. E outra coisa, ele é bem visionário, né? Muito. Porque a TV Diário... Só existiu. Deve tudo a ele, só existiu por causa dele. Exatamente. E a história dele contando como eles... Rapaz, espetáculo. O Roberto é maravilhoso. Tem que trazer ele aqui. Tem que trazer, traga. Roberto Moreira, rapaz. Não, venha, faça isso, por favor. Era bom demais. Pô, Dani, mas lá na TV Diário... E você gostou, né? Eu acho que você... Gostei. Cara, todo mundo gostou. Foi o período que eu também trabalhei lá e foi muito bacana. Era muito legal. Muito... Aí começou a complicar quando a gente mudou quando unificaram. Aí teve... Como é que eles falaram? A sinergia. Aí teve aquela... Né, que eles juntaram aí juntou tudo. Aí eu acho que começou a não ficar legal. Aí você acabou deixando. Aí realmente eu fui desligada, porque o Roberto tinha me dado... Na época eu apresentava o jornal à noite, com o Frank. Isso. Né? E aí eu não queria mais aquele horário da noite, que era de 6 a 11. Então já não... Tava puxado. Não queria mais. Passava o dia em casa, às 6 horas da noite ia trabalhar. Ficava 3 horas rodando ali atrás de uma vaga pro carro. Aí eu não queria. Não era meu estilo de jornal, que eu gostava e tudo. Aí eu pedi pra sair da apresentação. E aí o Roberto me botou como editora-chefe do Diário Regional. E aí eu ficava no período da tarde. Foi bem legal, foi uma experiência bem legal também. Mas aí depois eles começaram os cortes. Então, em novembro de 2019, eles cortaram várias pessoas que estavam com um salário um pouco mais alto, como eu era da parte de editoria. Então, aí eles começaram com aquela história de uma pessoa faz várias coisas. Isso, né? eu lembro E aí foram cortando. E aí eu entrei nesse corte. Né? Mas aí foi tudo bem. Não foi como foi a... Claro. Escutar assim, olha, nós estamos... precisamos cortar e pelo seu salário é você, sendo verdade ou não? Mas doeu bem menos do pelo que... menos foram sinceros. Do que a Verdes Mares, entendeu? Também eu não fui com a mesma expectativa, né? A Verdes Mares era outra coisa, era... E o que, assim, e na Verdes Mares, pra você ter falado lá, eu acho que você tinha um carinho, né? Tinha, eu era louca por aquilo ali. Eu era louca, era a minha vida. Entendeu? Não tinha nada que me fizesse faltar. Não tinha rouquidão, não tinha nada. Eu lembro que quando eu ia pro estádio, eu com a Larissa, né? Larissa Fernandes, a gente ia pro estádio no outro dia. Caramba, aí eu ficava na arquibancada e dizia, eu não posso gritar lá. Ninguém tem um jornal pra apresentar. E aí o pessoal ficava impressionado porque eu tava na bancada, né? Nessa época não tinha cor da internet, mas o pessoal assistia telejornal. Sim, aí no outro dia eu me via toda séria, de blazer apresentando jornal, e na noite anterior, a maior esculhambação, gritando, esculhambando todo mundo na arquibancada. Eu lembro uma vez, a gente é jornalista e tal lá, e eu passando e disse, menino, mas olha aí, rapaz, a Daniele, meu Deus do céu, e aí você vê lá, claro, e é muito diferente, né? É muito diferente. Né? Hoje tá um negócio mais solto, né? Tá outro estilo, mas naquela época era uma coisa mais formal, né? Que a gente foi quebrando aos poucos, porque a Globo foi pedindo isso. Você já podia rir, assim, alguma brincadeira, né? Você já fazia mais um comentário, agora, assim, tudo muito polido, né? Não podia falar muito, Como você percebeu já essa diferença? Você acha que você se encaixaria novamente? Não, né? Não. Hoje tá bem diferente, né? Tá um negócio complicado. Tá muito escrachado. Tá bem... Não gosto nem das legendas, eu gosto das tarjas. Não é meu estilo mais, não. Eu gosto daquela coisa solta, do improviso, de brincar e tudo. Mas eu acho que eu ainda sou do tempo que telejornal é telejornal. Entendeu? Tudo bem você se levantar e ir para um estúdio conversar. Não sei o quê, olha aqui o fulano mandou. Ok, mas tem umas coisas que não me...
Deixou de ser algo, como se for, não vou dizer algo sério, né? Mas como se fosse uma coisa mais polida. Hoje tá mais frouxo. Tá muito escrachado. Não precisava. É. E hoje tem muito policial, né? Assim, muito, né? Muito. Porque é audiência, né? Isso. Então, assim, o CE1, por exemplo, é no horário do 190. Então, assim, para bater, precisa disso. Precisa ter isso, né? Você liderou a audiência aí durante, eu não sei nem. Eu acho que todo o período foi a audiência de vocês. Era né? audiência. Porque quem sofria mais com a audiência, por incrível que pareça, era o da noite. Com a Cíntia. Por conta do Pica-Pau. Do SBT. Era. Caramba. Eu lembro que a Ritinha ficava louca quando o Pica-Pau ganhava. Era o desenho animado. A gente não, aí tinha o Barra Pesada, então eram 2 extremos. A gente concorria com o Barra, assim, em termos de horário. Mas o nosso era comunidade, era coisa leve, e o Barra era só sangue. Então era aquela coisa polarizada. Quem gostava de um ia, quem gostava do outro. Entendeu? Meu bairro na TV. Meu bairro na TV era ótimo. Olha, a gente saía do estúdio, a gente fez caravana. Eu lembro que eu grávida do Gui, a gente foi pra uma cidade, não lembro qual a cidade. Eu tava com 8 meses de grávida. E a minha mãe dizia assim, tu é louca. Tu vai ter esse menino no meio da rua, lá no interior. Tu não vai dar tempo de chegar aqui. Eu disse, tem nada não. Qual é que eu chamo o seu pai e vou de helicóptero. Apresentei em cima do engradado de refrigerante, por quê? Caramba. A gente tinha a chamada de manhã, Bom Dia, era o Perdigão. Sim. Perdigão muito alto. Então, eu tinha que ir de manhã, fazer a chamada para dizer o que é que ia ter no CE1. Okay. E o Perdigão muito alto. Ficava uma coisa desproporcional. Eu baixinha, com um buchão desse tamanho. Aí arranjaram um engradado de refrigerante. E eu fiquei em cima do engradado. Ninguém sabia. Pra poder ficar mais assim, Caramba, que era em pé no meio da praça. Então era ótimo que as pessoas vinham, abordavam a gente, conversavam. Hoje eles estão fazendo esse esquema de novo de sair, né? Mas naquela época era novidade. Demais. Então, assim, não tinha TP, não tinha nada, era na base da Decoreba. Eu cheguei a subir em caixa d'água pra apresentar jornal lá em Maranguape. Caramba. Muito legal, era. A experiência muito massa. Muito massa. A Dadinha, que é lá de Maranguape, que todo mundo da imprensa conhece a Dadinha, que é jornalista também, ela me ajudou, que eu disse, Dadinha, eu quero um local que eu mostre Maranguape todo, incluindo a Serra. Aí ela, mulher, só tem a caixa d'água. Eu digo, depois vamos arranjar os bombeiros. Aí tem foto, tem imagem, eu subindo na escadinha da caixa d'água, fui apresentar lá de cima, toda amarrada. Com os bombeiros lá em cima, para poder ter a vista. Muito bom, era muito bom. Conquistava o público era desse muito jeito. bom, era muito legal. E depois, Dani, assim, desses... Obviamente, você falou do Perdigão, falou da Simone, falou do Luiz, da própria Cíntia. Tem alguém que você carrega até hoje? Por exemplo, Mariana Sassa, uma pessoa que eu acho... Mariana, eu tenho meus amigos ainda daquela época, né? Simone, Moraes e PC, né? Simone eu falo toda hora. Ontem de tarde eu tava conversando, falo tudo, né? Maravilha. Então, assim, a gente é amiga mesmo. Aquela amiga, assim, de... eu estou precisando, seja lá o que for... É uma doença, é um dinheiro, é passa aqui em casa que eu tô sem carro, a gente é amiga desse jeito. Aí tem a doida da Mariana, né? Vê aqui, uma vez espetáculo. Maravilhosa. Demais. Deu uma guinada na carreira, assim. Graças a Deus. Ficou rica, Dani. Tá rica. Rica. Mari, mulher! Escritora. Me ensina como é escritora, palestrante. Nossa, coach. Empreendedora. Isso, empreendedora. É outro nível. Outro nível. Fui falar com a médica um dia, fui no Instagram da médica, quando eu vejo lá, a Mariana ensinando a mulher. Eu disse, mas rapaz... É outro patamar mesmo. É outro patamar. Então, são pessoas que eu tenho até hoje, assim. A Simone, de conviver mesmo, né? Mariana, da TV Diário, eu tenho o Alderson. Grande Alderson. Adoro o Alderson, era meu chefe na TV Diário, editor-chefe, e virou amigo. Amigo até hoje. Vinha falando com ele agora também, que eu tava vindo pra cá. Grande jornalista. Entende, dedicado. Demais. E fez um implante agora essa semana na cabeça. Tô doido pra saber como é que tá isso aí. Aí inchou. Aí porque era natural inchar, aí eu peguei e disse, menino, tu não vai trabalhar não, né? Vou sim. Eu digo, meu filho, não faça isso. Não vá, porque ele foi com a cabeça inchada, os olhos inchados. Aí deixa eu estar perguntando, tu tá bem? Tá vivo? Aí ele dizendo que tava bem. O Alderson, a Luísa... Né? A Luísa. Sim, a Luísa, sei quem é. A Luísa, que agora tá na TV Assembleia. Isso, Luísa, né? Mas é minha amiga de estádio, tudo de sair, da gente sair junto. Aí era TV Diário, né? Isso. Denise.
Sim. Gata Show, que eu Gata conheci na Show. TV Diário. Espetáculo. Queria também. ter o mínimo de disposição da Denise. É outro patamar. Que acorda 4 horas da manhã, vai dormir meia-noite. Não, e agora virou, quer ser advogada, né? Advogada ou delegada, sei lá, aquela nesse rumo aí Como do é que a direito. pessoa ainda Não aguenta é, uma meu faculdade de Direito, meu amigo, dando plantão, trabalhando feriado. É louco, tem condição. E vai pra academia, Não vai pro crossfit é. e volta. Olha, Denise, eu canso em olhar. Tava viajando agora pro Chile, tá rica Tá, mesmo, viu? riquíssima. Nossa. Não, mas eu imagino que também, além de ser, por ter sido durante muito tempo apresentadora, o que deve ter aparecido de empresário, político. Faça isso. Ei, tem como sair aquela notinha? Tem como fazer isso aí? Como é que vocês lidavam com isso aí? Porque, querendo ou não, Dani, a empresa era muito... Era mais... Vamos ser justos, é o programa mais visto da televisão Não, cearense. a gente não tinha muito essa abordagem, não. Não chegava isso pra vocês? Não, porque a Verdes Mares, ela tinha muito aquele... A história, acho que, da Globo, ela era meio que, né, botavam um patamar. Então, assim, eles tratavam isso aí de diretoria para diretoria. Não chegava pra gente. Vocês, não, né? não chegava. Agora sim, sempre foi um cartão de visita. Total, Entendeu? Olha, eu sou a Daniele Portela na TV Verdes Mares. Caramba. Então, sempre, entendeu? Hoje lá tá mais complicado, parece que você não pode ganhar mais nenhuma caneca. É, Mandar uma exatamente. caneca pra você não pode. Tem que mandar pro RH sortear. Essas coisas não dão pra mim não, tu entendeu? E Dani, como era andar na rua? Eu imagino. Ir pra um Até shopping. hoje. Até hoje. Se eu chegar numa loja que tem uma pessoa mais velha, assim, que eu digo mais dessa faixa etária, né? Aham. Porque os novinhos não conhecem. E aí eu disse, boa tarde. Aí a pessoa disse, vale a mulher do jornal. Daniele Portela, eu digo, Caramba, que massa. eu te assistia muito, não sei o quê. O jornal sem você não é mais a mesma coisa. Aí vem aquelas coisas, né? Eu imagino. Mas até hoje ainda tem gente. E na rua era muito, né? Era autógrafo, que naquela época não tinha selfie. Era autógrafo, né? Era muito legal. Era muito legal. E assim, a gente sabia mesmo que estava prestando um serviço. Entendeu? Que a gente colocasse ali, as pessoas se baseavam aquilo ali. Você sair de casa e dizer assim, quando eu chegar em casa, eu vou assistir o jornal para ver aquele acidente que teve lá na aldeota. É verdade. Hoje em dia você não... hoje em dia você Você vê tudo no telefone. Aham. Eu sou uma que não assiste mais telejornal. Fortaleza Ordinária já Fortaleza Ordinária domina. já tá lá, a gente já sabe. Pronto, isso aqui que saiu no Fortaleza Ordinário vai sair no telejornal. Eu nem sei como é que funciona mais essa questão de audiência, né? Claro que tem, tudo. Óbvio, sim, a sem televisão não se acabou, nem vai se acabar nunca. Jamais. É igual na época do rádio e da TV, né? Mas eu acredito que se você for parar para prestar atenção, a internet está muito dentro, né? Demais. O WhatsApp, mande sua pergunta pelo WhatsApp, mande sua reclamação, mande sua imagem. As redes sociais né? e tal. A rede social, então... E Dani, você fez também rádio, a gente trabalhou junto num programa de rádio, eu tô tentando até lembrar, porque a minha passagem foi rápida, mas você fez rádio também. Fiz rádio, fiz na Assunção também. É verdade, na Assunção. Lembro que quando os Mamonas morreram... Nossa, eu já tava lá? Tava na Assunção. Eu fazia um programa de manhã, do Brega. Fiz tudo que você imagina. Rapaz, não sabia, Dani, dessa da Rádio Assunção. Era. Me lembro, fiquei arrasada, porque eu adorava o estilo dos Mamonas e tal na época. Era um domingo. E nunca quis seguir na rádio, não, Dani? A tua voz é tão linda, né? Porque obrigada. Eu acho que por conta da TV, né? Na verdade, o foco sempre era TV, né? Na verdade, se você me perguntasse assim, o que você faria diferente? Boa. Eu não teria me dedicado tanto. Sério? Né? Sério, porque eu acho que no final, não é que não vale a pena, não é que eu me arrependa do que eu vivi. Você iria de novo para Sobral? Eu iria. Para viver tudo que eu vivi? Sim. Okay. Mas, por exemplo, eu devia ter olhado exatamente a hora de sair, de mudar, de ter estudado fora. Quando o Gui disse que queria estudar fora e fazer futebol, mais pelo futebol ele foi, não pelo estudo, mas... eu sempre dizia isso, eu disse, algum dia o Guilherme quiser ir, eu vou, porque eu entrei muito nova na TV, com 20 anos de idade. Nossa. E passei a minha fase, minha vida inteira lá, eu saí de lá com 30 e tantos anos. Não que fosse velha para recomeçar, mas aí eu com filho, casada, eu ia botar a mochila nas costas para Europa? Não dá. Dos Estados Unidos? Não ia. Não dá, entendeu? sem dúvida. E com a TV, a minha paixão era tão grande que eu não admitia. Entendi. Entendeu? Saí, olha, eu de férias. Era muito louca. Eu de férias. Eu teve um período lá que a gente tinha uns intercâmbios. E aí a empresa mandava, eu cheguei para São Paulo. Aí pela empresa, tudo direitinho. E teve uma outra época que eu tirei férias e eu pedi pro Prado
para ir para Globo do Rio, porque eu já tinha trabalhado na de São Paulo e queria ir para do Rio. Eu peguei as minhas férias, fui por minha conta pro Rio de Janeiro para ficar um mês trabalhando lá. Não acredito, não. Tu ficou trabalhando nas tuas férias? Muito louca, né? Demais, mulher. Por isso que eu digo que não faria mais a mesma coisa, entendeu? No final, o que é que eu ganhei? A partir de hoje você não tá mais na bancada, porque... Entendeu? Como foi essa experiência? Ficar um mês, mulher. Foi lá, ótimo. Lá. Gostou, pessoal? Foi maravilhoso. Percebeu diferença? Foi ótimo, fazia vivo, entrava no jornal, entendeu? O pessoal lá te acolheu bem? Muito bem, muito bem. Todo mundo era louco pelo Prado, então assim, quem ia de Fortaleza pra lá, né? Já era bem recebido. Já era bem recebido. E em São Paulo foi maravilhoso, mas aí, quando eu fui pro intercâmbio de São Paulo, era o intercâmbio da TV mesmo. A TV disse, não, vamos mandar a Daniele. Foi logo quando eu tinha vindo de Sobral. E aí, foi maravilhoso, porque de lá eu coloquei minha primeira matéria nacional. Caramba! Que eu pedia para colocar aqui e ninguém deixava. Eu ainda não estava pronta. Não sei o que, quando eu morava em Sobral. E aí eu fui para lá, quando as coisas têm que acontecer, né? E peguei era uma greve que tinha lá no ABC. Greve nessas indústrias de carro. Sim. E aí eu fui fazer para a Globo News, a gente ficava pela Globo News. E eu fiz a matéria, o Jornal das 10, da Globo News, e no outro dia o Bom Dia Brasil botou no ar. Caramba, espetáculo. Eu queria muito recuperar essa matéria, mas eu acho que não tem como. Tem. Foi na época de, acho que foi 2,99, por aí. Maravilhoso. Foi maravilhoso. Saí de lá me achando. Aí foi bom, foi muito bom. Agora sim, eu não me dedicaria mais tanto, entendeu? Eu viveria mais a minha vida, me dedicaria mais. Eu ia fazer um curso de inglês, eu ia... Mas não, eu só queria a TV. A TV era a minha vida. De 7 às 2. 2 horas eu ia pra casa, ou então eu ia pro bar com os amigos. Então você chegava às 7 da manhã. Saía 2. Saía 2. Era. E só queria saber de jornal. Só queria saber de jornal. Rapaz, esse negócio é... Pô, Dani, a gente tem tanta coisa pra conversar, mas peraí, eu tô vendo o que já também indo pro final, mas eu queria muito que você falasse desse seu novo momento como a locutora oficial lá da... É muito massa. Por favor, fala aí. Porque você... Quem não sabe, ou quem não conhece, Dani é torcedora do Fortaleza naquele estilo, tá bom, meus amigos? Desde do ventre. Torcedora mesmo, tá bom? Eu acho que o que representa bem. Torcedora sócia. Pô, aí eu acho espetáculo. Deve ser muito bom, muito né? Legal. Muito porque legal. Foi assim, eu fazia já há algum tempo apresentações dos eventos do Fortaleza, né? Okay. O Burunga, na época que estava na parte de eventos, me chamava. E aí eu fazia. E aí depois o Marcel diretor Pinheiro, de marketing, lá do Fortaleza, me chamou para fazer o Online, que era uma ideia lá que eles tiveram para a pessoa se associar e ter acesso exclusivo e tal. Então, eu fiquei 2 temporadas lá. 2001, acho que 2022. Sim, fazer as lives do Fortaleza, naquela época que teve da pandemia e tudo, a live do Cassiano. E aí, passou um tempo, terminou o projeto lá do Online e tal. Passou um tempo, eu recebi uma ligação do Baiman perguntando se eu não queria ser a locutora, porque eles estavam lá fazendo umas reformulações e tal. E estavam perguntando se eu não queria ir. Na verdade, quem me indicou foi até o Kleber Dias. Ligaram pro Kleber. Acho que foi o Baiman que ligou pro Kleber. E o Kleber disse... Acho que não podia, acho que o Kleber já estava na TV, lá no sistema. E aí ele disse, por que você não bota a Daniela e tal, não sei o quê. E aí o Baiman me ligou. Aí eu disse, vale, meu Deus do céu, eu nunca fiz isso na vida. Mas agora eu vou. Aí eu disse, eu vou. E como é que tá sendo essa experiência? Tu chega lá que horas? Como é? Chega com o clube, chega só? Não, eu chego só pelo menos 2 horas antes. Porque o time chega 1h30 antes do jogo. O jogo é 8h30, o time chega 7h. E eu tenho que fazer a chegada deles, né? Às vezes eu desço ou às vezes eu fico lá em cima mesmo. Depende de como é o jogo, que tipo de jogo é. Agora, a experiência melhor foi Libertadores, Sul-Americana. Nossa. E outra coisa, até aproveito para agradecer aqui meu amigo Antero, porque olha, o que eu aperreei esse Antero quando ele estava aqui. Anterinho, pelo amor de Deus, como é que diz o nome desse jogador? Ele conhece tudo, né? E eu não conhecia nada. Nossa. Aí ele mandava os áudios, ele morria de rir. Aí eu, Antera, ele, já sei. Peraí que eu te digo. Aí eu dizia, esse aqui, aí, lê assim mesmo, não sei o quê. Olha, o Antera me ajudou muito. Aí ele foi embora e me deixou aqui só. Oh, minha Nossa Senhora, o clube tem que ajudar, tem que dizer. Pô, que massa, Dani. Então tem que ficar lá. Realmente eu não tinha pensado nisso, porque tem uns nomes, principalmente os estrangeiros. Tem, né? Pois é, nessa época de Libertadores era difícil, entendeu? E aí eu tinha que passar a assistir mais jogos, né? Mas no começo já foi... Né? Tem que os do Brasil, tudo bem, mas esses outros, né? Tem uns nomes que... Aí tinha hora que eu dizia, eu vou dizer do jeito que eu quiser. Porque tenho certeza que se eu chegar lá, eles não vão dizer o nome da gente direito. Perfeito.
Perfeito. Mas aí foi dando certo, aí foi ficando. Eu comecei em maio de 2023. Então foi 23, 24, 25, tô na 4ª temporada. Caramba, que massa. E adoro. E assim, o pessoal gosta? Como é que, É ótimo, a equipe é ótima. A equipe é ótima. Tem o Clésia, né, que é até aqui. O Clésia é um espetáculo. O Clésia é maravilhoso, me ajudavam muito, porque eu tinha que saber os detalhes, né? Tipo assim, cartão amarelo, não é só pegar o microfone de cartão amarelo, não sei o que, você tinha que ter os macetes, né? E aí os meninos iam me dizendo, olha, Dan, diz assim, diz assado. E aí eu fui aprimorando, aí criei até o bordão do Lion Informa. Isso, que é, né? que é interessante. Pois é, porque foi na época que estourou o Lion, aí contei a vinhetinha aí, Lion Informa. Aí tem cartão amarelo, não sei o quê. E aí você vai aprimorando, entendeu? E vai prestando atenção. Inclusive, eu participei até de uma matéria, essa foi muito legal, do Esporte Espetacular. Eles fizeram matéria com 5 locutores do país. Corinthians, Fluminense, Flamengo, e eu tava no meio. Que massa, e o outro, eu acho que era um do Rio Grande do Sul, não sei se era Grêmio. Que massa. Foi muito legal. Foram 10 minutos de matéria. O pessoal da Globo veio pra cá. Foi pra cada clube, né? E acompanhava. Foi acompanhando, acompanhou a minha narração e tudo. Lembro demais, foi um jogo que o Fortaleza perdeu pro Flamengo. No dia que eles vieram, eu digo, droga, vocês vieram logo no dia que foi porque a gente perdeu. Mas foi muito legal, eles acompanharam minha chegada no estádio, como é que era lá, entendeu? Fizeram entrevista, foi muito bom. Deu uma matéria de 10 minutos no... Caramba, que espetáculo. No Esporte Espetacular. Tá no meu Instagram. Nossa, foi muito legal. Dê uma olhada aí, gente, no Instagram da Pois Dani. é. Espetáculo. Qual é o nome do Instagram? DaniPortela.jornalista. DaniPortela.jornalista, meus amigos. Vou deixar aqui na descrição aqui para vocês darem uma olhada. Dani, e aí falando sobre Fortaleza, como é que você vê o Fortaleza? O que você explica o Fortaleza? Na opinião da torcedora Daniela, o que aconteceu? Mata de raiva. Mata de raiva. Foi uma grande decepção, né, a queda. Demais, né, Dani? Porque ele veio numa ascensão, assim, maravilhosa. Foi de orgulho, assim, muito orgulho. Eu acompanhei, fui para viagens, fui para a Argentina, primeiro jogo na Argentina. Fui para a final da Sul-Americana no Uruguai. Então, a gente tinha, assim, muito orgulho. Não que não tenha mais orgulho, mas, assim, não deixa de ser um banho de água fria, né? Demais. Mas acontece. E eu sempre digo, pior já esteve, né? Quem já viveu lá? Assistia Fortaleza em Macaé. Quem é que convencia o Guigui? Ai, tadinho, sofreu tanto na infância. Mãe, por que meus amigos estão Ceará e eu estou Fortaleza? Aí porque um dia você vai estar por cima e eles não vão estar. Quando o Fortaleza melhorou, eu digo, tá vendo? Eles, mãe, ainda bem que tu não me deixou, eu tô sem Ceará. Eu digo, nunca. Senhora, Nossa Senhora. Mas é bom, assim, eu espero realmente que suba, né? Tá aí na liderança, mas tá muito apertado, né? Essa Série B é bem complicado mesmo. Bem complicado. Hoje tá na liderança e não sei daqui pra lá como é que vai estar, né? Quando o programa aqui for pro ar. Mas, enfim. É no Dia das Mães, tá? Dia das Mães, olha aí. Dia das Mães. Então, pronto, já vai ter tido jogo, né? Daqui pra lá. Mas eu espero que coloquem a casa em ordem. Eu acho que agora deu uma melhorada, né? Entendo as justificativas do Carpini em termos de, eu tinha só esse time, mas também eu acho que você... Se o time se transformou agora nesses últimos jogos, com os mesmos jogadores, então faltava um acerto. Perfeito. Entendeu? Não era só jogador, não era só o Carpini. Total. Entendeu? É falta de entrosamento? Não sei, mas não são as mesmas peças? Não trocou ninguém. Um encaixe. E aí começou a engrenar. Então, realmente, faltava um ajuste. Nem ele pode culpar só os jogadores, né? E nem a gente pode culpar só o Carpini. Então, eu acho que... né? Acho que ele tem que se aproximar ainda mais da torcida, né? Teve aquele momento que ficou meio balançado. Eu acho que não é o certo. Eu acho que tem que puxar a torcida para ele. E a torcida tem que fazer a parte dela agora com calma, né? Também não precisa violência, não precisa... nada de... aquela capacetada daquela época. Nossa. Vou tirar uma dúvida agora aqui. Você é da mesma geração, praticamente da mesma geração que eu. A gente viveu rádio, jornal, TV, né? O impresso e tal. E agora as redes sociais. Você é uma influência também, né? Nas redes sociais. Eu tento. Trabalha. Não, sim, você é influência, sim. E aí, como é que você vê esse novo momento para os comunicadores, para os jornalistas, principalmente para essa geração que já passou, né? Porque são vários, a gente citou aqui vários jornalistas que não estão mais na TV e estão nessa parte. As pessoas podem até achar assim, porque não é o momento dela, mas eu sou muito... Eu acho que a pessoa tem que ter muita responsabilidade quando ela vai indicar alguma coisa. Como influencer, por exemplo, eu não vou indicar uma coisa que eu não use, que eu não faço. Né? Você quer manter sua credibilidade. É a credibilidade. Que é o que você criou durante... Olha, uma vez eu fiz uma publi, vamos dizer assim, para uma empresa de... Pode dizer o nome da empresa.
Eu tô tentando me lembrar que era um aluguel de carros. Hum. Uma empresa de aluguel de carro. Eu tava com o carro alugado, fiquei um período com o carro alugado, aluguei com eles e fiz uma publi pra eles. Eles pediram pra fazer, eu fiz. E aí depois o dono me mandou um áudio de uma senhora. A senhora dizia assim: olha, é só para lhe dizer que eu vou querer o carro, viu? Vou ficar uma semana com o carro, porque eu vi a Daniele Portela falando de vocês, e se ela tá dizendo que é bom. Que massa. Eu lembro dela da época do jornal. Caramba. Entendeu? Então, assim, olha a responsabilidade. Se eu pego uma empresa vagabunda, Fuleiragem. que não entrega, Aham. que o carro não presta, que enrola a pessoa, Perfeito. eu tenho um nome a zelar, Sem entendeu? dúvida. Sem dúvida. Eu tenho um nome a zelar. Aham. Eu tenho 30 anos de profissão, né? Só de jornalismo. Fora a minha época de Irapuã, que não deixa de ser também uma época. Mas, assim, então eu acho que as pessoas elas têm que ter muito cuidado com o que elas indicam, com o que elas dizem, o que elas fazem, entendeu? Ainda mais agora nessa época de IA, que o povo inventa tudo, inventa vídeo, inventa... Olha, tá um perigo. Demais. Tá um perigo. Demais. Entendeu? Tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Então, assim, eu acho a irresponsabilidade das pessoas, ela, assim, ultrapassa. Uhum. Ontem mesmo eu vi um vídeo, eu fiquei impressionada. Aquela confusão do Robinho Júnior com Sim, o Neymar. Tinha um vídeo feito de IA, era uma página, que a gente olha lá em cima, memes, não sei o quê, mas até a pessoa ter o cuidado de olhar. Era o Neymar puxando o menino, tacando tapa na cara, empurrando, entendeu? Então, assim, ninguém... A gente não viu as imagens verdadeiras, mas do jeito que aquilo ali tava, se circula... Total. Alguém pode pegar. Alguém pode pegar e soltar. E até você provar, meu amigo, que você já fez um estrago na vida de uma pessoa. Já acabou. Total. Então, acho que as pessoas têm que ter mais responsabilidade. Né? Eu acho que os influenciadores que não são jornalistas, eles têm que ter mais cuidado ainda, porque não é só pegar um microfone, pegar um celular e sair falando. Você tem que ter responsabilidade, você tem que apurar. Total. Sou do tempo que tinha que apurar. Perfeito. Entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ter muito cuidado, porque a fake news rola... Tá solta. E Tá frouxa. solta. Tá complicado. E esse ano, com política... Nossa! Não, meu Deus. E eu ainda que eu queria falar contigo, Dani, mas nós já estamos no final. Queria muito falar contigo. Olha, só pra você ter ideia, queria tanto falar de muitas outras coisas, porque passa rápido demais. Nós não rápido. falamos do Irapuã, do período do Irapuã. Verdade. Queria muito que você falasse sobre isso. Queria muito que você falasse quando você apresentou, quando você, algumas vezes foi no Bom Dia, porque para ir pro Bom Dia tem que acordar um pouquinho mais cedo, né? Tem. Eu queria muito que você me E dissesse eu ia só de como última hora, porque era sempre assim, vem que fulano não veio. Que aí como é que você fazia para tirar esses plantão para viver, para coisa? Cara, e agora? Eu não tô te dizendo que eu não vivia. Que teve dia que eu apresentei os 3 jornais. Queria muito que você falasse desse Pois dia. é. Né? Mas, assim, não vão faltar oportunidades. Vai vir aqui novamente. Como eu sempre falo, passa tão rápido que a gente precisa de outro programa. Verdade. Queria muito que a gente falasse quem foi melhor, Vojvoda ou Rogério Ceni? Qual foi o maior dirigente do Fortaleza? É Paz, é Ribamar? Não pode nem falar agora que isso já dá uma confusão sem tamanho. Resumindo, eu acho que cada um teve o seu momento e a sua importância. Perfeito. Para aquela época. Entendeu? Talvez hoje a gente não estivesse vivendo o que a gente está vivendo se o Rogério Ceni não tivesse passado aqui. Excelente. E não tivesse se mantido se o Vojvoda também não tivesse. Então, eu acho que um não exclui o outro. Entendeu? Que massa. Boa, eu acho que um não exclui o outro. O Paz, ele foi o grande boom, eu acredito, como presidente, né? Mas isso também não quer dizer que os outros não foram. O presidente do Papa Penta, entendeu? Então, assim, cada um no seu momento. É porque eu acho que também tem as épocas, né? Sim, sim. Você vai dizer hoje quem é melhor, o Pelé ou o Neymar? Aí o Silvio Carlos, se a gente for falar em Branel, o Papa teve sua história, né? Exatamente. Papa Então, teve assim, sua você história. não pode. Aí eu fico dizendo pro meu filho, eu digo que, olha, o Pelé naquela época era um cara. Talvez Isso. hoje ele não fosse isso. A bola era outra, o uniforme era outro, o tipo de futebol era outro. Até o gramado era outro. O gramado era gente. Pelo outro. Aí amor tem de sintético, tem CC sintético, tem... Isso. Então, assim, eu acho que cada um na sua importância. Eu acho que um não exclui o outro. Entendeu? Perfeito. Ô, Dani, obrigado, viu? Nossa, Eu que queria agradeço o muito convite. falar, mas nossa, eu honrado mesmo. Obrigado de coração. A gente tinha Dois que falam muito, né? Estoura o tempo. Era pra gente falar. Eu já disse o projeto com a nossa presidente Helena, a gente tem que aumentar aqui meia hora, nem que seja no YouTube. Uma hora a gente fala aqui pra TV Na e pro TV, YouTube, isso. e depois mais meia hora no Isso. YouTube pra gente ficar conversando um pouco mais. E aí ficaria até um papo mais gostoso pra relembrar mais coisas, momentos Tem interessantes. muita história. Essa da caixa d'água eu queria muito ouvir mais sobre isso. Dani, obrigado de coração. De nada, meu amigo. Muito obrigada. mesmo. Quero lhe parabenizar pela sua dedicação, porque eu sei o seu esforço. Obrigado. Sei Dani, tudo que você passou para colocar o blog do Campus onde ele está hoje. Você lembra bem. A sua credibilidade. Obrigado. Fico muito feliz quando eu lhe vejo lá no canal Gold. Eu Oxa. juro para você que eu tenho orgulho quando eu massa. vejo. Assim como eu vejo
Muito bem o Jussier, que começou a narrar, Demais. que tinha as dificuldades e as críticas dele. Isso. O Antero, que vai narrar a Copa do Mundo depois de já ter narrado. Espetáculo. Então, cada um no seu momento. Então, assim, eu quero parabenizar, porque não Obrigado. é fácil. O que você fez Ô, meu, obrigado. não é fácil. Obrigado Eu sou do mesmo. meio, eu sei. E eu desejo toda a sorte do mundo pra você e conte comigo sempre. Pra nós, Dani. Pra Viu? nós. Sucesso, sorte. Obrigada. Gente, vocês sabem, tô aqui no canal do blog no YouTube. Se vocês chegaram até aqui é porque vocês estão gostando. Deixe seu like, deixe seu joinha. E não esquece, olha, todo domingo, 9 da noite na TVC, sempre o personalidade da mídia e do esporte de hoje. Espetáculo, jornalista, influencer. Que mais? Mãe do Gui, Mãe do Gui, esse é o mais importante. Daniele Portela. Um grande abraço, gente. Até a Tchau, próxima. gente.